no versículo de número 30. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse texto, irmãos, ele é um texto emblemático, porque ele fala de um período em Israel em que havia grande apostasia na nação. E segundo a palavra de Deus, quando o povo se apostatou da fé, Deus levantou o profeta Elias para trazer as pessoas de volta ao altar. A verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Glória a Deus. Então, no Antigo Testamento, literalmente as pessoas estavam servindo a Deus, eles estavam buscando a presença do Senhor, e eles estavam adorando a Deus. E eles tinham um altar, literalmente, onde eles ofereciam sacrifícios a Deus. Mas diz a palavra do Senhor que no Novo Testamento o altar é a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso ser perante o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe hoje, ela está no livro de Esdras, no capítulo de número 3, do versículo 2 até o 5, e depois do 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Para quem não sabe, o holocausto é uma oferta aonde o cordeiro é totalmente queimado. Era feito isso em ação de graças ao Senhor. Versículo de número 4: E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite aqui na tua casa, para aprendermos da tua palavra. Pedimos que o Senhor venha ministrar sobre nós o teu querer e a tua vontade. Fala, meu Deus querido, aos nossos corações o que precisamos ouvir. Traga-nos edificação, consolo e exortação, para que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Que a tua bênção seja sobre teus filhos
ó Pai, que estão aqui ansiosos para ouvir a Tua voz. Ministra a cada coração o Teu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos começar lendo aqui os nossos comentários e a nossa introdução. Glória a Deus. Então, como disse no início, irmãos, o altar no Antigo para o Novo Testamento ele mudou. Apesar de no Antigo Testamento o altar que ele era algo físico, material, que era colocado para se oferecer sacrifício a Deus naquele lugar, já representava o interior do coração de cada ser humano. E era muito importante que os homens buscassem a Deus e estivessem todo o coração perante o Senhor. No Novo Testamento nós não necessitamos mais de um altar feito pelas mãos dos homens, mas a nossa própria vida é o altar diante de Deus. E nessa lição nós vamos entender que toda consagração, toda busca a Deus, ela começa no altar. Quando nós temos um altar diante do Senhor, de consagração, de santificação, Deus tem espaço para fazer um despertamento espiritual nas nossas vidas, amém? Vamos aqui para o primeiro tópico: o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor, a casa, por um altar construído com o modelo copiado de Damasco. Quando, então, os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Sim. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Glória a Deus. Queridos, nesse primeiro ponto aqui, nós vemos que o despertamento espiritual, ele sempre conduz o homem ao altar. Altar fala de proximidade e de comunhão com Deus. Quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós lembramos nas lições passadas que essas lições que nós estamos aprendendo está falando de um período em que Israel estava voltando do cativeiro. E no período que eles estiveram longe da cidade de Jerusalém, o altar tinha sido quebrado, o templo tinha sido destruído, a própria cidade tinha sido queimada a fogo e as muralhas que cercavam Israel tinham sido destruídas. E o que aconteceu? Quando Israel começa a voltar do cativeiro para dentro da terra que Deus havia colocado eles há muitos anos atrás, eles agora começam a fazer um processo de reconstrução. E uma das coisas que mais preocupava a nação era o culto a Deus, porque eles sabiam que o culto aproximava eles do Senhor e o Senhor deles. Nós entendemos a importância do culto, por isso que nós nos ajuntamos para buscar ao Senhor, mas nós temos aprendido que o culto
a importância do culto não é só quando ele é coletivo, mas também quando ele é individual. Quando nós entendemos que nós somos templo e morada de Deus. E aqui diz a palavra do Senhor que quando estes homens voltaram do cativeiro, eles tiveram uma preocupação de edificar um altar ao Deus de Israel. E me chama a atenção que diz aqui que eles precisavam ter um firme propósito, porque eles estavam o quê? Rodeados de inimigo. Muitas pessoas, quando Israel foi levado para o cativeiro, eles celebraram, eles festejaram, porque eles viram o povo de Deus sendo levado para o cativeiro. Para eles, aquela nação que era considerada invencível quando ela estava obediente a Deus, ela se tornava agora um povo escravo de outras nações. Sua cidade queimada, seu templo destruído, e muitos deles zombavam de Israel, achando que Israel nunca mais voltaria a ser aquele povo que Deus um dia tinha feito ele ser. Mas diz a palavra do Senhor que quando Israel volta do cativeiro, eles começam a renovar a sua comunhão com Deus, e eles começam pelo altar. E aqui foi dado para nós alguns exemplos pelo pastor Eurico Bernstein, que muitas pessoas aqui, ao decorrer da história bíblica, eles tiveram um despertamento e eles começaram com a restauração do altar. E são dados aqui alguns exemplos. O exemplo de Elias, que eu já citei no início, que quando ele foi confrontar os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. E ali ele sacrificou, buscando ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus o respondeu, enviando fogo sobre o sacrifício que ele oferecera. Mais para frente nós vemos também quando o piedoso rei Ezequias, ele vinha de uma linhagem onde muitos reis tinham desobedecido a Deus, e outros reis tinham sido obedientes ao Senhor. Então Ezequias preferiu observar o exemplo dos seus antecessores que temiam a Deus. E diz a palavra do Senhor que ele começa o quê? Primeiro a reparar a casa do Senhor. Ele abriu as portas da casa do Senhor e a separou, e ele purificou o templo, porque naquela época, quando um rei era temente a Deus, o que ele fazia? Ele levava a nação para perto de Deus. Mas quando o rei era pagão, quando o rei não temia Deus, a nação mergulhava na idolatria através do seu mau exemplo. E o rei Ezequias fez questão de ser um líder que inspirava a nação de Israel a servir ao Senhor. E diz a palavra de Deus que quando ele purificou o altar, quando ele restabeleceu o culto do jeito que Deus tinha determinado, começou um novo cântico na casa de Deus. Eu percebo que quando nós estamos coletivamente falando, adorando a Deus em espírito e em verdade, o culto ele perde todas as barreiras espirituais que podem detê-lo, e nós começamos a sentir uma alegria que muitas vezes nós não conseguimos nem expressar. E muitas das vezes nós nem estamos num número muito grande de pessoas, mas nós sentimos, percebemos, notamos que a presença de Deus está ali naquele lugar, nos movendo, nos renovando, nos transformando a vida. E aqui por último é citado também, quando os judeus voltaram do cativeiro, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases, ou seja, como manda a lei. Hoje, infelizmente, tem muitos ambientes que se fala de culto, que se fala de adoração, mas aquilo é mais, como é falado muito aí, é mais um show do que na verdade um culto a Deus. Não é que você não pode usar figuras do dia a dia para você adorar a Deus de uma forma mais livre, mas a verdade é que o culto ele tem que expressar aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está no nosso interior. É por isso que a gente que prega costuma até dizer que quem prega tem que viver o que prega e pregar o que vive. E aqueles que cantam, aqueles que adoram também devem adorar e cantar com expressão da sua comunhão com Deus. E quando nós fazemos isso, vidas são tocadas, pessoas são transformadas. Na época dos judeus, nessa época que eles voltavam do cativeiro, eles já tinham visto também toda espécie de cultos, mas o culto que Deus queria, ele tinha bases específicas, ele tinha orientações específicas para que fosse aceita diante de Deus. A Bíblia fala que até o fogo que era oferecido no altar, ele tinha que ter algumas características. E a Bíblia fala de dois homens que eram considerados homens de Deus, que foi Nadab e Abiú,
que eram os 2 filhos mais velhos de Arão. Um dia eles foram oferecer sacrifício a Deus, e eles não estavam de forma condizente. Diz a palavra do Senhor que eles ofereceram fogo estranho na casa de Deus, e Deus rejeitou não só aquele fogo estranho, como os próprios sacerdotes, e diz a Bíblia que os 2 foram consumidos. Então, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos também que fazer sempre uma reflexão: será que o nosso culto está glorificando a Deus? Será que o nosso culto está pautado pela palavra do Senhor? Será que Cristo tem sido o centro da nossa adoração? Nós temos sempre que refletir sobre isso. Segundo tópico: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Para vós que os credes é preciosa, a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Cristo, o Filho de Deus. Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. O Espírito explicava o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isto, temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado, está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Obrigado, filha. Então, nesse segundo ponto, nós vemos que Cristo ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Como disse no Antigo Testamento, eram feitos sacrifícios no altar, só que esses sacrifícios eles não eram definitivos. Eles eram, a expressão que a Bíblia diz, eles eram sacrifícios provisórios.
eles eram tipológicos. Por quê? Eles apontavam para Cristo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos Cristo morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós. No Antigo Testamento, os animais morriam no lugar do homem e cobriam os pecados dos homens, mas não podia perdoá-los. Eles apenas apontavam para o Messias que viria, e um dia, o próprio João falou isso, ele como Cordeiro Imaculado de Deus, morreria na cruz do Calvário. A cruz ali é considerada tipologicamente como um altar, e ele dá a sua vida para a nossa salvação. E diz a palavra de Deus que a partir do momento que Jesus morre, ele oferece um sacrifício único e perfeito. Esse sacrifício único e perfeito, ele não pode ser substituído. E segundo a palavra de Deus, ele é no lugar do homem. O homem, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus morre, ele cumpre a sentença do Pai sobre todo o pecado e sobre todos os pecadores. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos identificamos com Ele, nós entendemos que a morte dele foi por nós, foi em nosso lugar. Então Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção de toda a humanidade. A expressão redenção, ela vem de uma lei do Antigo Testamento, aonde o ser humano, Deus tinha proposto uma lei, porque naquela época não existiam as grandes assistências sociais como tem hoje da parte do governo. Então algumas pessoas, quando eles chegavam ao ponto de passar fome, para eles não morrerem de fome, eles já não tinham mais casa, já não tinham mais bens materiais, eles se vendiam para o próximo, eles se tornavam escravos de outra pessoa por um período de tempo de no mínimo 6 anos. Durante esses 6 anos ele trabalharia apenas pelo teto para dormir, trabalharia pela comida, trabalharia por aquilo pela água para beber, para matar a sua sede, ou seja, ele se tornaria escravo de outro. Mas no 7º ano, que era o ano sabático, um parente próximo poderia ser o redentor daquela pessoa. Ele procuraria aquela pessoa que estava escravizada, aquele que estava escravizando o outro, e ele pagaria um valor em dinheiro que estava estabelecido em lei. Quando ele fizesse isso, aquela pessoa estaria recebendo o preço de redenção, aquela pessoa estaria sendo redimida pelo seu parente próximo. A ideia de Deus era que ninguém ficasse escravo uns dos outros por muito tempo. E diz a palavra de Deus que no Novo Testamento, quando Jesus morre em nosso lugar, ali na cruz do Calvário, oferecendo um sacrifício vivo da sua vida em nosso lugar, Ele é o preço da nossa redenção. A partir daí, nós podemos dizer, como diz o hino da harpa cristã, que é o 116, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Então a nossa liberdade de todo jugo do pecado, de todo jugo do diabo e de todo jugo do mundo, ele foi quebrado pelo preço de sangue derramado por Jesus. Porque a própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. E nós vemos aqui, nos comentários aqui desse tópico, que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Nós vemos o Pai, que planejou a nossa redenção. Nós vemos Cristo, o Filho de Deus, que executa esse projeto, esse plano de Deus, quando Ele entrega a sua vida ali na cruz do Calvário para nos salvar. E nós vemos o Espírito Santo, que ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos. A Bíblia Sagrada nos traz uma doutrina sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Deus, segunda pessoa da Trindade, sempre existiu, muito antes da encarnação do Verbo. Já o homem Jesus, ele passa a existir no momento que o Espírito Santo, de forma profética, vem sobre Maria, e a virtude do Altíssimo cobre ela, e o Espírito Santo se encarrega de gerar Jesus no ventre de Maria. Mas diz a palavra de Deus que a partir dali, Jesus vai agir como homem perfeito. A única coisa de diferente que Jesus tinha de cada um de nós era a ausência do pecado. A natureza pecaminosa que nós temos, Jesus não tinha. No demais, ele era exatamente igual a cada um de nós. Então ele dependia de buscar Deus, ele dependia de orar, ele dependia de ler a palavra, ele dependia de obedecer a Deus para que ele tivesse poder e autoridade do Espírito Santo na sua vida.
É por isso que quando ele é batizado ali nas águas do Rio Jordão, com cerca de 30 anos, o Espírito Santo desce do céu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, quando ele está iniciando o seu ministério. Para quê? Para que ele pudesse cumprir todo o propósito e todo o projeto de Deus para a sua vida. Então, da mesma maneira que Jesus, ele teve dependência do Espírito Santo e pôde fazer uma grande diferença na vida das pessoas com o auxílio do Espírito Santo, nós também podemos, quando nós estamos dependendo de Deus e do poder do seu Espírito. E aqui nós aprendemos que o Espírito Santo, ele faz muitas coisas. Ele revela, o Espírito Santo, ele ensina, e o Espírito Santo explica. Então ele tem um ministério didático, pedagógico nas nossas vidas. Muitas coisas que nós não compreendemos com a nossa capacidade intelectual, o Espírito Santo nos revela. Mas ele vai revelar para quem? Ele vai revelar para quem espiritualmente estiver com o altar limpo, santificado, purificado, avivado e renovado pela presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo também ensina. O próprio Jesus disse que ele ia voltar para o Pai, João 14, 26. Mas o Espírito Santo que o Pai enviaria, ele nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. O que significa isso? Quando nós meditamos na palavra e nós precisamos dessa palavra para vencer o mal, é o Espírito Santo que nos faz lembrar e aplicar essa verdade poderosa de Deus para que a gente possa vencer o mal. E aqui nós aprendemos também que o Espírito Santo ele também explica o verdadeiro significado não só da morte de Jesus, mas de todas as verdades espirituais. O Evangelho é vivido pela fé. Mas essa fé não é uma fé irracional, é uma fé baseada na palavra de Deus, no conhecimento do eterno. É por isso que Oséias, no capítulo 6, no versículo 3 do seu livro, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque o Espírito quer sempre nos revelar coisas novas, o Espírito quer sempre nos ensinar coisas novas, e o Espírito Santo quer nos explicar coisas novas. E por que tudo isso? Porque diz aqui, na última parte do texto que nós lemos aqui nos comentários, porque o Espírito penetra todas as coisas de Deus. 1 Coríntios 2 e 10. Para pensar. Existem algumas coisas da nossa vida que nós só abrimos, nós só tiramos do nosso coração, do nosso interior para compartilhar com alguém, se essa pessoa for muito íntima nossa. Se ela for um grande amigo ou uma grande amiga, alguém que faça parte do nosso círculo íntimo de vida. Tem certas coisas da nossa vida que ninguém sabe, a não ser Deus e essas pessoas que são muito próximas. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito prescruta as coisas de Deus, ele está querendo dizer que tem coisas que só o Espírito de Deus sabe. E ele quer revelar isso para aqueles que andam em comunhão com ele, através de um altar santificado, quebrantado e purificado de adoração ao nome do Senhor. Terceiro e último ponto. Cuidado com as imitações. Nós sabemos que só existe a imitação porque existe o verdadeiro. E às vezes a imitação parece muito, mas parece muito mesmo com o original. Quem que nunca viu assim um tênis assim, você falou, poxa vida, esse tênis aqui é muito bonito, deve ser um tênis de marca, porque todas as características é do tênis de marca. Aí você vai ver o preço e fala, peraí, por esse preço, dos dois ou é roubado ou é falso, porque está muito barato. Aí a pessoa compra aquilo que é falsificado como se fosse original. Mas o que acontece? A qualidade não é a mesma. Então nós vamos nesse terceiro e último tópico aqui, para nós encerrarmos a nossa ministração de hoje, nós vamos ser exortados por Deus a tomar cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina com o corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de
dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas e etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São porém experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então esse terceiro tópico aqui é uma exortação para nós e ao mesmo tempo um conselho, porque quem já viveu um pouquinho aí sabe que existem muitos movimentos que parecem ser de Deus, mas segundo a palavra de Deus eles só têm aparência de piedade. Ou seja, a aparência é de piedade, mas na prática Deus não está naquilo, ou Deus não está naquele acontecimento e naquele fato. Então o que nós precisamos ter? O que a Bíblia fala de discernimento. Tem um texto bíblico no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele ensina sobre os dons espirituais. E um dos dons espirituais que ele exorta a igreja a buscar é o dom de discernir os espíritos. O que é o dom de discernir os espíritos? É a capacidade dada por Deus para nós descobrirmos se uma ação é maligna, se uma ação ela é divina, ou se uma ação ela é meramente humana. Então, nós percebemos que nos dias que nós estamos vivendo, tem muitas igrejas que elas não crescem, elas se incham. Ou seja, às vezes é um crescimento assim estrambólico, da noite para o dia, mas que muitas vezes não tem consistência. Você que é um ser humano normal, que conhece a vida, você sabe que tudo o que cresce, para crescer com saúde, tem que crescer o quê? Devagar, né? Nós vivemos uma época que até os animais hoje, eles é injetado neles algumas vitaminas, nos pássaros, nas aves, nos próprios animais, no gado, para que ele cresça rápido, para que ele reproduza rápido, até para que ele possa ir para o matadouro mais rápido, para suprir a necessidade de alguém. Mas quem entende do assunto, já tem falado que tudo isso retira muito da saúde daquilo que está sendo oferecido. Então, nós como cristãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pensar se a nossa adoração, se o nosso louvor, se a nossa pregação, se a maneira como nós tratamos o culto, ele tem base bíblica. Se Jesus é o centro da nossa adoração. Porque, como foi dito aqui, tem alguns cultos que ele parece mais um show de piadas. Outros cultos parecem mais uma coisa de louco. Parece que as pessoas recebem uma unção em que todo mundo perde o juízo. E aí eu fico me perguntando, aonde está Deus em tudo isso? Não estou falando que a gente não pode rir, que o cristão não pode ser bem-humorado. Mas eu acredito, eu tenho certeza que o culto a Deus, ele não deve ser transformado em um show de piadas. E muito menos em algo sensual. Nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos levantar a nossa mão, nós podemos bater palma, nós podemos adorar a Deus, mas tudo isso, como diz a palavra de Deus, de uma forma que não traga confusão, de uma forma que tenha limites. Às vezes a gente vê uma expressão de alegria que parece ser alegria, mas na verdade é uma manifestação carnal, que não vai trazer nenhuma edificação para aqueles que participam. Ou seja, às vezes até alegra a carne, mas o espírito continua vazio. E o nosso Deus,
a semelhança quando ele foi falar com Elias, houve vários movimentos. A Bíblia fala que veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio um terremoto, Deus também não estava no terremoto. Veio um vento forte despedaçando penha, Deus também não estava no vento. De repente veio uma voz mansa e suave, e ali estava Deus. Então, a gente que é pentecostal, a gente acostumou com isso, né? Às vezes, quando a coisa é muito barulhenta, alguém diz assim, Deus está ali. E às vezes, quando a coisa está muito quietinha, né, muito calminha, muitas pessoas questionam, será que Deus está ali? Então, o que nós devemos observar é o fruto. Porque a Bíblia diz assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, que nós façamos uma reflexão, tanto do nosso culto individual, que é a nossa vida com Deus, onde quer que a gente vá, quanto do nosso culto coletivo. Eu tenho dito sempre para o pessoal aqui do Ministério de Louvor, sempre que a gente escolher uma música, vamos ver se essa música tem base bíblica, porque às vezes ela é até bonita, às vezes ela até mexe com o nosso ego, com as nossas emoções, mas será que ela tem base nas Escrituras Sagradas? Porque o ideal é quando você terminar uma música, a pessoa esteja mais perto de Deus depois dela, do que quando a gente começou a louvar. Quando a gente terminar um culto, que as pessoas que participaram daquela reunião, seja com 3, com 30 ou com 300 pessoas, estejam mais perto de Deus do que no momento que elas chegaram. Que a gente, quando terminar a oração, talvez ninguém chorou, talvez ninguém falou em línguas, como a gente que é pentecostal acredita que a pessoa deve buscar e falar, mas que quando terminar a oração, cada coração possa estar um pouco mais próximo do Senhor. Amém? Que a gente seja o povo que sim, acredita que Deus pode tantas coisas, mas não acredita que Deus pode tudo, porque tem coisa que na verdade não é de Deus, tem coisa que vem do próprio coração do ser humano. Então, o nosso culto ele é centrado em Deus, ele é centrado na palavra, no Espírito e na fé. Que a gente possa ter esses 4 parâmetros para nós buscarmos a Deus. E aí eu tenho certeza, Deus vai fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser batizar, Ele batiza. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser repreender demônio, Ele repreende. Enfim, mas que o centro da nossa adoração seja Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Nós vamos orar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe o Ministério de Louvor que esteve adorando a Deus. Deus abençoe os novos adoradores que estão surgindo aí, ó, que nem o Alex, o David, Daísa, Daina. São jovens que eu aprendi que na vida nós nunca podemos segurar o bastão só para nós. A gente tem que ir passando o bastão para a próxima geração, preparando uma nova geração de adoradores, para o nome do Senhor continuar sendo glorificado e exaltado. Amém? Nós vamos orar. Sexta-feira às 19h30 nós estamos aqui novamente para adorar o nome do Senhor. E domingo às 18 horas estamos aqui orando. E às 18h30 começando o culto da família. Que Deus abençoe também os irmãos que nos acompanharam ontem pela live do nosso programa, que retornou. E toda terça-feira estaremos aqui às 20 horas falando de um assunto pertinente às nossas vidas, com base na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e os irmãos que nos acompanharam por esta live deste culto também. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que nós ouvimos da tua parte. Nós entendemos, Senhor, que o nosso coração, a nossa vida é um altar, Pai, aonde nós devemos prestar adoração, louvor, honras e glórias ao teu santo nome, Pai. Nós não temos mais um altar feito de pedra, um altar, meu Deus, onde nós oferecemos holocaustos diante de Ti, mas a nossa vida hoje, Pai, é o altar onde o Senhor reina e é glorificado. E nós queremos, ó Deus, pedir que a cada dia o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor purifique os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente Te adorar e Te servir com alegria, com dedicação, com santidade, Pai. Que esta igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, seja marcada por uma adoração verdadeira, centrada em Jesus Cristo, centrada na Tua Palavra, centrada na dependência do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, venha nos ajudar. Não deixe que nada, Pai, nos tire o foco, nos tire o alvo que é Jesus Cristo. Pai, visita nesta hora as pessoas que nos acompanharam por esta live lá nos seus lares, que eles possam ser tocados, abençoados, renovados pelo Teu Espírito Santo, despertados espiritualmente, Pai, para que possam Te servir e Te adorar cada vez melhor. Que a Tua bênção seja sobre todos, ó Pai. Despede a Tua igreja em paz agora, no retorno para os seus
pessoas. Guarda e livra o teu povo, Pai. Guarda e livra o Brasil de todo o mal que tem vindo sobre esta terra, Senhor. Estende a tua mão sobre nós e nos dá vitória no nome precioso de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.